Olá, meus queridos amigos, meus diletos irmãos em Cristo nosso Senhor, a quem saúdo com a gloriosa paz do nosso Salvador. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui acompanhando o canal do Pastor Messias. Peço que vocês acompanhem, compartilhem, curtam também o conteúdo, os vídeos do canal da Assembleia de Deus do Planalto Central, e vocês também se inscrevam no canal da Adeplan, para que você possa também acompanhar lá os louvores, as ministrações da Palavra de Deus, feita pelo nosso querido presidente, pastor Rinaldo Alves dos Santos, mas também por vários pastores que compõem o Ministério da Assembleia de Deus no Planalto Central, a Adeplan. Que mora em Brasília, você pode visitar a Adeplan, fica ali na quadra 505, no Cruzeiro Novo, e será muito bem acolhido. É uma igreja acolhedora, é uma família de Jesus que acolhe com muito carinho todos aqueles que vão lá servir ao Senhor, adorar ao Senhor e receber uma palavra de Deus para a sua vida, meu amigo. Então não esqueça de se inscrever no canal da Adeplan, da Assembleia de Deus do Planalto Central, e você receberá muitas bênçãos da parte de Deus, porque ali estarão os louvores, as ministrações da pregação, como eu falei, muita adoração ao Senhor, nosso Deus. Mas neste momento eu quero convidá-los para refletir com vocês um trecho da Palavra de Deus, como sempre faço aqui, para que através da reflexão na Palavra do Senhor, todos nós cresçamos para a glória de Deus, cresçamos em Cristo Jesus, por meio da Palavra de Deus e seguindo a bendita e divinal orientação do Espírito de Cristo Jesus, o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Então, nós queremos ler um trecho aqui na Palavra do Senhor para a nossa reflexão, para a nossa edificação, exortação, como sempre é todo o conteúdo da santa e gloriosa Palavra de Deus. Eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 12, e o versículo 1, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente este versículo, esse trecho bíblico, para a minha e a sua reflexão, que nós, neste momento, convido você para que você possa pedir ao Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus e pela unção do seu Espírito Santo, abra os seus olhos, meus olhos, para que sejamos iluminados com o conhecimento da palavra do Senhor cada vez mais. E, claro, para que a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a nossa fé em Deus, cada vez mais aumente, porque, como diz a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, esse trecho aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, dando-lhes um conselho muito maravilhoso, mostrando-lhes o caminho correto para que eles, os romanos, os cristãos ali em Roma, pudessem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que você tem vontade de conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Será que você tem desejo de fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Você já se perguntou por que em dado momento você teve esse desejo, ou tem esse desejo, e não consegue cumprir, não consegue ter esse desejo de fazer a vontade de Deus? Nesse texto aqui do apóstolo Paulo, Paulo está dizendo para os romanos que a única forma de nós experimentarmos a vontade de Deus, que ele não só chama de vontade, mas ele coloca outros adjetivos que são bastante interessantes. Ele chama a vontade de Deus de boa, ele chama de agradável e ele chama de perfeita. Porque bom é Deus, agradável é o Senhor e perfeito é o nosso Deus. E se, portanto, Deus é tudo isso e muito mais, claro que a sua vontade também é boa, perfeita e agradável. Mas como é que nós podemos experimentar, como é que nós podemos cumprir, realizar a vontade de Deus na nossa vida? Paulo diz para os romanos
que não vos conformeis com este mundo. É o primeiro conselho que Paulo dá para aqueles crentes em Roma, podemos dizer como uma das condições para que eles pudessem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como você experimentar, não há como você fazer a vontade de Deus se você está se conformando com este mundo. E o que é se conformar com este mundo? Se conformar com este mundo significa concordar com todos os comportamentos, com todos os pensamentos que vão na contramão da palavra de Deus, que vão na contramão da vontade perfeita, agradável do Senhor nosso Deus. Há pessoas que se conformam, estão conformando com as coisas que estão acontecendo na sociedade, concordando com os comportamentos, com as atitudes, qualquer que sejam elas, e muitas vezes as pessoas apenas sublinham, destacam os comportamentos sexuais contrários à palavra de Deus, que, claro, são reprováveis, contrariam os princípios da palavra de Deus, e os que tais assim agem estão também na contramão da palavra de Deus, não estão agradando a Deus, não estão fazendo a vontade de Deus. Mas não é apenas isso. Se você é uma pessoa que defende a violência, se você é uma pessoa que vive mentindo, se você é uma pessoa que vive agredindo as pessoas, criando contenda na sua família, na sociedade, se você quer crer em Jesus na igreja, você também está se conformando com o mundo. O mundo aqui é o sistema de coisas que permeia a sociedade, esse sistema de coisas, de comportamentos que contrariam, a maioria absoluta das vezes, a vontade de Deus. E se você está achando que isso é normal, que isso é natural, você está se conformando com o mundo. É bem provável que Paulo tivesse observado esse comportamento entre os crentes que ali moravam em Roma. Quem sabe ele não estava se conformando com a cultura, com modos vivendos da sociedade romana, cujos valores eram completamente diferentes dos valores cristãos. Era uma sociedade idólatra, era uma sociedade que tinha um comportamento sexuais contrário à palavra de Deus, era uma sociedade, podemos dizer, violenta, e, portanto, Paulo informava, ou melhor, ensinava aqueles irmãos romanos que não se conformassem com isso, em outras palavras, não concordassem com aquele estilo de vida. Mas não é diferente na sociedade brasileira. Sociedade brasileira também nós podemos perceber, embora as pesquisas mostrem que 89% da sociedade brasileira se diz cristã. Mas, no entanto, nós vemos reinando a idolatria, a mentira, nós vemos reinando na sociedade a violência, principalmente contra as mulheres, contra as crianças, a mentira sendo naturalizada, inclusive nas redes sociais. Pode ser um comportamento de forma nenhuma que agrade a Deus e que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, embora essa mensagem seja dirigida a uma sociedade que já faz 2000 anos, que é o caso desse contexto histórico aqui de Romanos, mas essa verdade ela é atemporal, ela serve para os nossos dias, porque, como disse, a sociedade brasileira também está, em sua maioria, relativizando as coisas e comportamentos e rejeitando a bendita e gloriosa palavra de Deus. Inclusive os religiosos estão fazendo isso, que se dizem cristãos, também estão nesse mesmo caminho. Mas a palavra de Deus, ela é justa. A palavra de Deus é justo e Deus não tem o culpado por inocente. Não importa se a pessoa diz que é cristão, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, está também se conformando com o mundo sem Deus, o mundo que mente, o mundo que não quer saber das coisas do Senhor, nosso Deus. Então essa foi a primeira condição que Paulo, neste versículo pequeno aqui, está dizendo para aqueles irmãos em Roma, e eu digo para você como ministro de Cristo, para você também, não se conforme com as coisas que estão ocorrendo no mundo de então, na sociedade odierna, os comportamentos que vão de encontro à palavra de Deus. Se você concordar com ele, você nunca vai experimentar, reitero, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que fazer, então, para se não conformar com este mundo? O próprio Paulo, ele explica no mesmo versículo, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente. Ou seja, a única forma de você não se conformar, não concordar com esses comportamentos anticristãos que reinam na sociedade, é você transformando a sua mente. Mas deixa eu lhe dizer, você não tem condição de se transformar sozinho. Por quê? Porque a sua mente ela está subjugada ao pecado, subjugada à iniquidade. E Jesus disse certa vez que aquele que comete o pecado é escravo, é servo do pecado. E o servo ele não tem, com raríssimas exceções, condições de se libertar sozinho. E detalhe, na história mostra que os escravos até fugiam dos seus senhores. Com relação ao pecado, você não consegue fugir. Porque aonde você for, o pecado vai atrás. A única forma de você se libertar do pecado é você aceitando a Cristo como seu Salvador. É Jesus, através do seu Espírito Santo, o Espírito de Deus, é que pode transformar a sua mente pela renovação do seu entendimento. Qual é o entendimento que você tem agora de Deus, da palavra, do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício, da sua ressurreição? Que entendimento você tem dessas verdades eternas? Você as rechaça? Você as aceita? Você crê nelas? Se você crê nessas verdades da palavra de Deus, já é um grande passo para que Deus possa operar em você a transformação da sua mente. Só assim, você não se conformando com este mundo, só assim você permitindo que Deus transforme a sua mente, renovando o seu entendimento, é que você pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero concluir esta mensagem perguntando para você: você quer aceitar este convite que eu lhe faço agora, para que você possa deixar Deus transformar a sua mente, para que você possa Deus renovar a sua mente? Mas também lhe lanço uma pergunta: você quer não mais se conformar com este mundo? Você quer não mais concordar com esses comportamentos que vão na contramão da palavra de Deus? Essa é uma pergunta que a palavra de Deus faz para todos nós, inclusive para mim, porque eu devo ter cuidado também, para que não me conforme com este mundo, com essas coisas. Vivo nele, mas eu não posso concordar com as coisas que ocorrem ao meu redor, porque essas coisas, muitas delas, situações, estão na contramão da palavra de Deus. Então, portanto, reitero aqui a palavra do apóstolo Paulo dirigida aos Romanos, mas que é dirigida para você também, porque capítulo 15, verso 4 dessa mesma carta, Paulo diz para os Romanos: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Ou seja, se esse texto está aqui em Romanos, foi escrito para o seu ensino aqui do século 21, para o meu ensino. É Deus dizendo para você: não se conforme com este mundo. Não se conforme com este mundo. O mundo jaz no maligno. E é exatamente por isso que Paulo diz para nós não nos conformarmos com ele, porque o rei, o príncipe desse mundo é o inimigo, que leva as pessoas a pecarem, a ir na contramão da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Mas neste momento o Espírito de Deus, sim, o Espírito Santo de Deus, pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia do bom Pai Celestial, está dando a oportunidade a você, que me ouve agora, que me assista agora nessa mensagem, para que você possa atender esse conselho do Espírito Santo, de não se conformar com este mundo, para que você possa permitir que Deus transforme você e renove a sua mente, para que você possa ter a maior de todas as experiências, a mais gloriosa que você já teve na vida, que é de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.